Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live de hoje, para a nossa leitura bíblica na ordem cronológica em 2 anos, não é mesmo? 2 anos onde diminuímos a velocidade e aumentamos a profundidade. Estamos com esse desafio aí ao longo desses 2 anos, em, claro, conhecer a Deus a partir da sua autorrevelação, com a leitura bíblica. Então estamos aqui, minha gente, já no capítulo 21 do livro de Números, onde vamos colocar esse livro aí, esse capítulo dentro do contexto dele. E já deixo aí para vocês fazerem as perguntas aqui, né, as dúvidas na nossa interrogação aí, e vamos dar sequência aí na nossa leitura bíblica. Vamos dar graças a Deus por esse dia, por podermos estar aqui aprendendo mais desse Deus maravilhoso, não é mesmo, minha gente? Que alegria! Que alegria, né? Então vamos lá, gente. Vamos dar graças a Deus. Já deixa aí a tua Bíblia, porque ontem nós tivemos a leitura de Números no capítulo 19, no capítulo 20. Gente, recebi muita pergunta sobre o texto de ontem. E hoje nós vamos falar um bocadinho também sobre a leitura de ontem, tá? Então vamos lá. Nesse período aí, nesse tempo de feriado prolongado, não é mesmo, minha gente? Muita gente viajando. Então vamos lá, vamos orar, dar graças a Deus. Dar graças a Deus por esse tempo. Deus, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada pelas nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é e faz nas nossas vidas, através de nós. Nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento, Pai, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, que nós possamos compreender, Senhor, as maravilhas da tua lei, da tua palavra, e que possamos viver uma vida em obediência, Senhor. Que nós te pedimos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Números capítulo 21 já tá lá em cima, né? Já deixei lá marcado. Então vamos lá. Começa assim. Ouvindo o cananeu. Eu vou ler na minha versão, que foi a Bíblia que eu trouxe, né, para minha viagem, na minha versão Almeida, revista e atualizada, tá bom, gente? Em que momento nós estamos aqui? Nós estamos no momento já, é importante a gente compreender isso, que esse momento aqui da história, o povo já estava aí, já tinha peregrinado quase os 40 anos, né? Então eles já estavam aí a ponto de entrar na Terra Prometida. Aquela geração toda já havia morrido no deserto, praticamente toda, né? Porque nós ainda estamos aí no finalzinho daqueles 40 anos. Então, no capítulo anterior, nós vimos que morreu Miriam, morreu Arã, né? E eles já estão aí a ponto de entrar na Terra Prometida. Sempre é importante a gente colocar o texto dentro do contexto, né? Aquilo que nós falamos sempre aqui. Então, vamos dar sequência aí à leitura de hoje, que diz assim: ouvindo o versículo 1 do capítulo 21, tá? E é esse só o capítulo do dia de hoje. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares esse povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades. E aquele lugar se chamou Horma. Então, partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Olha isso. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Mais uma vez, né? A gente vê essa aqui, praticamente, creio que é a 7ª vez
que o povo está aí murmurando pelo caminho de uma forma intensa, né? De uma forma unidos aí contra Moisés. E eles dizem assim, ó: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Do que eles estavam falando aqui? Eles estavam reclamando sobre o que, gente? Eles estavam reclamando justamente do maná, que Deus estava provendo para eles um alimento todos os dias durante aqueles 40 anos. E eles chegaram aqui sendo sustentados, sendo alimentados, não lhe faltando nada, e eles falam o quê? Você nos trouxe aqui para a gente morrer neste lugar, onde não tem pão, não tem água, a única coisa que nós temos é esse alimento, né? Esse pão vil. Olha isso, gente. Eu vou tirar os comentários. Tá? Eu vou tirar os comentários e vocês podem fazer as perguntas ali na interrogação. Tá bom, gente? E aí no final a gente vê. Então diz assim, né? Então a gente vê aqui a reclamação, a murmuração do povo, e vemos aqui também a ingratidão do povo, né? Falando desse, reclamando daquele alimento que Deus, através de milagres diários, Deus provia para esse povo e não lhe faltava nada. E ele diz assim no versículo 6: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Aí eles começaram a perceber. Eles perceberam que aquilo ali era juízo de Deus, que foi Deus quem enviou aquelas serpentes abrasadoras, né? Eles perceberam, então eles foram a Moisés, falaram assim: temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze. Aqui, ó. Ó. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então, o que nós temos aqui nessa primeira parte aqui do texto, né? Primeiro, que a gente vê ali a derrota do povo de Israel, né? Contra esse rei, o rei chamado Arade. Nós vemos isso aí, depois nós vemos que o povo continua reclamando, né? O povo continua reclamando, murmurando, reclamando inclusive do que, minha gente? Do milagre de Deus que vinha todos os dias para eles, né? Daquele maná que Deus dava para eles, eles ainda estavam reclamando. O que Deus faz então? Deus envia essas serpentes abrasadoras. Elas mordiam o povo, né, e vinha como uma queimação naquele povo, que eles só poderiam, como a gente vê aqui, né, todo aquele que era mordido pela serpente tinha que olhar para essa serpente de bronze para que pudesse viver, então, né? Então a gente vê essa situação acontecendo aqui. Nós já vamos falar mais sobre ela, tá, gente? Então vamos continuar aqui o texto bíblico, né, que diante dessa situação. Então, olha só como é importante a gente compreender aqui, né? O povo tinha recebido já a informação de Deus, né, que eles peregrinariam pelo deserto pelos 40 anos. Já estava aqui perto do final desses 40 anos, 37, 38 anos já haviam se passado, muitos já tinham morrido naquele deserto, então praticamente
o povo já estava, né, já era uma nova geração pronta para entrar na terra prometida. Mas nós vemos o que com isso daqui? O que nós podemos perceber com isso? Que por mais que o tempo passou, o coração continuava endurecido. Por mais que o tempo passou, que os milagres foram visíveis para eles todos os dias, o coração deles continuava um coração duro, obstinado, reclamento, murmurento, né? A gente observa isso aqui. Então, minha gente, a gente já percebe que o tempo, muitas vezes a gente fala assim, o tempo é o nosso amigo, né? O tempo, às vezes não, porque é o Senhor, né? É o Espírito Santo de Deus, é Ele quem regenera, a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Então, a gente tem que entender o que estava acontecendo aqui e como isso também se aplica nos dias de hoje, né? Não deixar as coisas irem levando a nossa vida, né? Vou deixar a vida me levar. Não, gente. Né? Nós precisamos sim agir com consciência de que realmente o tempo vai passando e na verdade cada tempo que vai passando vai diminuindo o nosso tempo com o Senhor. Olha isso, né? Então o que acontece? Deus então envia essas serpentes abrasadoras que era a forma do seu juízo, mas ele fala para Moisés, depois da oração, do clamor do povo, fala para ele erguer aquela serpente de bronze. E eu já vou falar mais sobre isso, tá? Vamos continuar aqui o texto. E diz assim, então a gente vai ver, né, depois que isso aconteceu, da situação da serpente de bronze, nós vamos ver aí o que aconteceu depois. E o texto diz assim, ó. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Aqui a gente vai ver toda a jornada deles, né? A caminhada desse povo, desses milhões de pessoas a caminho da terra prometida. Eles já estavam aí a um passo, né? Como eu falei, da terra prometida, se preparando para a entrada na terra prometida. Diz assim, depois partiram de Obote e se acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está defronte a Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. E dali partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Né? E aqui esse livro das guerras do Senhor provavelmente era um livro que se perdeu já, não temos, né, informação sobre a existência desse livro nos dias de hoje, mas provavelmente algum livro que as pessoas da época devem ter escrito sobre a história, a peregrinação do povo, né, do Senhor. Vaeb em Sufa e os vales de Arnon e o declive dos vales, que se inclina para a sede de Ar e se encosta aos limites de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com os seus bordões. Do deserto partiram para Matanã, e de Matanã para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Aí vemos aí a trajetória desse povo, né, que estava caminhando aí. Aqui no momento eles entoam um cântico sobre a água, sobre o milagre de Deus, né? E aí continuamos lá no versículo 21, diz assim, ó, versículo 21 do capítulo 21 de Números, diz assim: então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real, até que passemos o teu país. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelo seu país.
Antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto. E veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse da sua terra, desde o Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas aldeias. 26. Porque Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até ao Arnon. Pelo que dizem os poetas, vinde a Hesbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe, e os senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos e as suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os asseteamos, estão destruídos desde Hesbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. E agora nós vamos ver a jornada ainda, a vitória sobre outro rei chamado Og, tá? Agora nós temos outro rei, tendo em vista isso aqui, né? A jornada desse povo aqui a caminho da terra prometida, tá bom, gente? Então diz assim, ó, versículo 31. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e despossaram os amorreus, desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja de Edrei. Disse o Senhor a Moisés, não o temas, porque eu dei na tua mão, a ele e a todo o povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou. Eles tomaram posse da terra. Olha só, gente. Então, o que nós temos aqui, né? Tá. Aqui, ó. O que nós temos aqui? Nós temos a história, né, sobre essa serpente de bronze, né? E o que é essa serpente de bronze que nós vemos aqui? Nós vemos que o povo de Deus, eles estavam a caminho, novamente eu vou dizer, né? Eles estavam a caminho da terra. E depois da terra prometida. E depois dos quase 40 anos, o povo continuava reclamando. Então a gente vê que nem o tempo, nem as evidências dos milagres fizeram com que aquele coração fosse transformado. Por quê? Porque depois desse tempo, depois de tantos milagres, o coração deles continuava endurecido. E o que significa essa serpente aqui de bronze? Quando nós vemos essa história da serpente, eu já vou responder essa pergunta. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Deixa eu ver. Eu já vou responder a pergunta, tá? Podem deixar ali que daqui a pouco eu já respondo. Então, gente, o que a gente vê aqui? Nós vemos que essa serpente de bronze, ela aparece aqui como um juízo de Deus, tá? Então a gente vê que realmente aquilo não era algo natural que estava acontecendo. Com tantas serpentes abrasadoras que apareceram no meio do povo de Deus, que estava, né, mordendo o povo e levando esse povo à morte. Deus, então, né, traz esse juízo. Por quê? Por causa desse coração endurecido. E Deus pode fazer o que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Então isso é o juízo de Deus. Mas aí eles oram a Deus, né? Moisés ora, eles clamam a Deus e Deus fala o seguinte: então vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão levantar uma serpente de bronze,
Vocês vão levantar uma serpente, você vai colocar essa serpente de bronze aí, né? E todos aqueles que olharem para a serpente serão, então, não vão morrer. Tá? Vão ser sarados do problema dessa serpente. E sobre o que se trata isso, gente? Do que se trata essa serpente de bronze aqui no meio do deserto? E a gente tem uma ideia sobre a serpente como sendo algo ruim, né? Que traz para nós uma identidade ruim, como aquela que veio do Éden, como o pecado que veio. E realmente, gente, a gente vê que a serpente que Deus manda levantar aqui, ela traz para nós o quê? O juízo de Deus, né? A gente vê que ela vai trazer para nós o juízo de Deus, mas também ela vai trazer para nós, além do juízo de Deus, ela vai trazer também a graça. Essa serpente de bronze, ela está apontando para Jesus Cristo. Gente, olha isso. Então nós vemos que aquele povo, e agora vamos descortinar esse texto aqui para a gente compreender, né? Então, o que está acontecendo aqui? O povo, por causa do seu pecado, aquele pecado gerou naquele povo o quê? A morte. Eles iam morrer picados, mordidos por aquelas serpentes abrasadoras, tá? Então, o que cabia àquele povo, então? Por causa do pecado? A morte. Mas Deus faz o quê? Deus fala para levantar o quê? Uma serpente. E se a gente pensar, é o mesmo animal que estava levando a morte. É agora uma serpente que Deus manda levantar e que ela seja uma serpente de bronze. Quando nós estudamos sobre o tabernáculo, nós vimos que o bronze, ele tem um significado aqui nos textos bíblicos. E justamente o significado do bronze na Bíblia é o que, gente? É o juízo de Deus. É o juízo de Deus. E aí, a gente já vai caminhando aí para uma compreensão mais profunda. Então, vejam só. Nós temos o povo que estava pecando, levando esse povo à morte. Eles não teriam cura, eles não teriam outra possibilidade, nem por meio deles, nem de nada que eles encontrassem nesse mundo debaixo do sol. Deus fala para levantar o quê? A serpente de quê? De bronze. Por que bronze? Porque o bronze significa juízo de Deus. Então eles começam a compreender o quê? Que aquilo ali é juízo de Deus pelo pecado do homem. E o que eles precisavam fazer? O que eles precisavam fazer? Apenas olhar. O texto bíblico diz que todo aquele que olhar para aquela serpente, ou seja, num ato de fé, seria vivificado. O que é isso? É a mensagem do Evangelho. É a mensagem do Evangelho. Sabe? O pecado. Vamos agora trazer para a mensagem, para a nossa compreensão no dia de hoje. O nosso pecado, ele leva à morte. E nós somos salvos quando nós olhamos com um olhar de dependência, de fé, de compreensão da graça de Deus, que é imerecedora, em Cristo Jesus. Porque a serpente que foi levantada no deserto, ela está apontando para Jesus Cristo, que foi levantado numa cruz. Que da mesma forma como eu olho para Jesus e eu vejo Jesus naquela cruz, com os olhos da fé, eu entendo a minha salvação. Como o texto bíblico de Números capítulo 21 diz que o povo olhava e ele era vivificado, assim nós, quando olhamos para Cristo, pela fé,
temos vida. Isso não é sensacional? Essa é a mensagem do Evangelho. Calma que vamos aprofundar mais. Então eu começo a entender isso. E aí eu me lembro daquele texto de Isaías 53, que fala sobre o Messias. Que diz o quê? Que fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí eu volto para a história da serpente de bronze. E o que eu vejo? Serpentes abrasadoras que mordiam o povo para a morte. Mas a mesma serpente, agora uma serpente que não morde, de bronze, ilustrando o quê? O juízo de Deus. As pessoas que olhassem para ela seriam salvas. Jesus Cristo, levantado naquela cruz, por causa da sua morte, quando eu vejo, quando eu olho, pela fé, o que nós temos? Vida. Jesus Cristo levou sobre ele toda a morte. Ele levou sobre ele o pecado, ele levou sobre ele a condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a história da serpente de bronze, ela está apontando para a redenção em Cristo Jesus na cruz do Calvário, onde é totalmente pela graça que somos salvos. Vocês entendem isso? Então a gente tem o quê? Primeiro, que acontece aqui dentro desse contexto, o que acontece dentro desse contexto é o quê? Vem o pecado, tá? Vem o pecado. Depois do pecado, vem o juízo. Depois do juízo, vem a graça. E depois da graça, vem comigo aqui, gente. O que vem depois da graça? Deixa eu botar aqui para ver se vocês vêm comigo. Ó, vocês perceberam? Ó, então dentro desse contexto, nós lemos que, vem comigo, olha isso. Seguindo o texto de Números 21, tá? Primeiro, nós vimos o pecado, né? Do povo, a murmuração, o coração duro, resistente, um coração rebelde contra o Senhor, mesmo tendo visto o quê? As evidências do milagre. Depois disso, do pecado daquele homem, daquele povo, aí vem o juízo de Deus, né? Vejam se isso não está dentro do que, gente? O que é isso aqui que eu faço para vocês? O que é isso aqui que eu faço para vocês? Me digam, o que é isso aqui? Que eu faço sempre esse sinal aqui para vocês. O que é isso aqui? Vamos ver quem sabe. Gente! Eu amo vocês. Aqui, ó. O que é esse sinal aqui? Aí, Suzana, é o plano de redenção. Não é a linha do tempo. É o plano de redenção. O plano redentivo do Senhor, tá? Nós estamos, presta atenção, né? Eu quero trazer para nós, exatamente, uma profundidade maior no entendimento total das Escrituras Sagradas. Existe um plano redentivo, existe um plano de redenção. E eu vou sempre fazer esse movimento aqui, como eu tenho feito já desde o começo, né? E para mim ele faz muito sentido. Então existe um plano. E eu aqui estou inserida, a história bíblica está inserida dentro do quê? Desse plano de redenção, tá? Então quando eu vejo esse plano de redenção, esse plano redentivo aqui, né? Esse plano de redenção, eu vou observar que essa história aqui, ela está inserida
numa parte, né, numa porção desse plano de redenção. Então, quando eu olho para essa história, eu posso olhar para ela isolada, olhar, falar o que esse negócio tem a ver, né? O que essa serpente de bronze? Serpente é coisa, né, que não foi a do pecado lá de Gênesis capítulo 3, mas quando eu coloco essa história dentro do plano de redenção, aí os meus olhos se abrem. Ai, gente, agora vamos caminhar aqui para Gálatas. Gálatas, vamos comigo lá em Gálatas. Gálatas no capítulo, deixe marcadinho aí a sua Bíblia e vamos para Gálatas, capítulo 3, no versículo 13. Vamos lá, deixa eu ver se é esse. Gálatas 3, 13. Deixa eu anotei um lugar, se é esse que eu queria ver. Ai, gente, olha isso aqui, minha gente. Tá? Então, olha isso aqui. Aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Vamos ler a partir do versículo 11, tá? Diz assim, ó. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Aí, vamos lá. Vamos para o versículo 12. Diz assim: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Presta atenção. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Presta atenção. Agora eu estou pegando aquela história de Números 20 e estou colocando dentro do plano de redenção. E o que está me dizendo? Ou seja, quando eu vou para dentro do plano de redenção, eu vou olhar para esse plano inteiro. Então, eu vou agora lá no Novo Testamento, que é a realidade. Se o Antigo Testamento é sombra, nós encontramos a realidade no Cristo, né? Então, o apóstolo Paulo, aqui em Gálatas, ele traz para nós algo que vai nos clarear o entendimento sobre o que aconteceu em Números 21. Ele está dizendo assim, ó, que Jesus Cristo, já que tudo é sobre ele, presta atenção, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele mesmo maldição no nosso lugar. Quando eu olho para a história da serpente abrasadora e a serpente de bronze, eu vejo a maldição, ou seja, o justo juízo de Deus para o povo naquela serpente abrasadora. E aí Deus fala: faça uma serpente de bronze. Ou seja, é Jesus Cristo se fazendo maldição no nosso lugar. E está dizendo assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gente, assim, deixa esse texto, deixa o Senhor ministrar no seu coração esse texto. Porque isso aqui é o que nós vimos em Números 21. Ele faz completo sentido dentro do que? Do plano de redenção de Deus. Que aquela história de Números 21 não é uma história isolada. É uma história que está apontando para quê? Para a única forma que nós somos salvos e teremos a vida. Seremos vivificados no Senhor.
E aí eu vejo que o próprio Cristo se fez maldição em nosso lugar. Por quê? Porque ele tomou sobre si os nossos pecados. O motivo que nos traz a paz estava sobre ele. E na cruz do Calvário, Jesus, ele recebe o que? A maldição no nosso lugar. É o juízo de Deus sendo satisfeito em Jesus Cristo. Nós vemos a justiça de Deus e a sua graça em Cristo Jesus, naquela cruz. Vocês entendem isso? Gente, isso é tão profundo. Isso é maravilhoso da gente compreender. Vocês entendem isso aqui comigo? E agora eu quero caminhar ainda mais. Vamos para João, capítulo 3. A cereja do bolo. Bota a cereja aí. A cereja, gente. A cereja. Gente, bota a cereja. Bota a cereja aí que vocês não vão aguentar a cereja de hoje. Bota lá, João capítulo 3. Bota a cereja. João capítulo 3. Agora nós vamos para João capítulo 3, versículo 13 e 14. Vocês não estão acreditando no que a gente vai ler agora. Aqui em João capítulo 3, nós temos o diálogo de Jesus com Nicodemos. Ele falando sobre o novo nascimento, sobre a vida, né? Que nós temos um novo nascimento que é a partir do Espírito Santo. E vejam o que ele diz aqui, lá no versículo 13. Vamos ler o 13 e o 14. Diz assim, ó. Próprio Jesus, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Versículo 14 diz assim, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. De modo que Moisés, que texto é esse? Números 21, é o próprio Jesus citando. É Jesus agora, vejam, é Jesus trazendo a história de Números 21 para onde? O plano de redenção. É Jesus trazendo e posicionando a realidade do que aconteceu no Antigo Testamento, que era sombra. É Deus agora, através do Filho Jesus, trazendo agora a situação de Números 21, daquela serpente de bronze no deserto, ele trazendo agora para o plano de redenção. Ele está dizendo assim, do modo com que Moisés levantou a serpente no deserto. Nós já sabemos. A serpente, Deus manda levantar aquela serpente de bronze no deserto para que todos aqueles que vissem fossem mordidos, que a partir da mordida da serpente eles morreriam, mas olhando para aquela serpente de bronze eles teriam vida. E Jesus está dizendo aqui, então, daquele jeito, importa que ele seja levantado. De que jeito? Que ele seja coberto de bronze? Não, porque o bronze fala sobre o juízo. Ele está falando sobre o quê? Assim importa. Ele também será levantado no madeiro, tomando o nosso lugar, fazendo maldição no nosso lugar. Para quê? Para que nós tenhamos vida. E é por isso que ele diz, como? Como seremos salvos? Para que todo que nele crê tenha vida eterna. O que é isso? É o olhar. É o olhar com confiança, crendo de que não somos nós, mas foi aquilo que Cristo fez. Foi Ele e não nós. A serpente levantada no deserto, Cristo levantado sobre o madeiro naquela cruz. A sua morte, a sua ressurreição trouxe vida para nós. E a salvação não é por aquilo que você faz, é pelo que Cristo fez naquela cruz. Assim como ninguém podia ser salvo por si mesmo, mordido por aquela cobra, que levaria
a morte, o nosso pecado, não há nada que possa nos salvar dentro de nós que não seja Cristo Jesus. Ao olhar para Ele com confiança, com fé, porque o justo viverá pela fé. Não é por obras. Efésios 2, do 8 ao 10. Para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé em Cristo. É pelo olhar com confiança, com fé, que Jesus Cristo fez aquilo que nós nunca poderíamos fazer e alcançar. Então, quando eu volto lá para o texto de Números capítulo 21, eu vou observar também, deixa eu ver as perguntas. Eu vou colocar as perguntas aqui, vou só terminar aqui, tá, gente? E daí eu já ponho aqui as perguntas de vocês. E aí, na sequência do texto, como eu falei pra vocês, né? E eu quero terminar aquela ordem que a gente estava falando, que eu falei que primeiro vem o pecado, depois vem o juízo, depois vem a graça, depois da graça vem a vitória. Ai, gente, sério, eu não aguento. Isso é sensacional. A vitória. A gente vai vendo que o povo vai entrando naquelas batalhas com esses povos aqui, com Arad, com Og, com Seom. E eles vencem tudo. Eles vão vencendo. E a gente percebe que todas as vitórias deles não é por eles, nem pela força deles, nem por aquilo que eles podem fazer, nem pelos armamentos deles, porque nem isso eles tinham. Mas nós vemos que Deus faz questão de mostrar que quem vence a batalha é Ele mesmo. É Ele mesmo, minha gente. Então, a gente vê que a vitória, ela está em Cristo Jesus. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui. E aí a gente já vai finalizar. Olha, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Anote aí. E aí eu já vou botar aqui as perguntas, tá bom, gente? Diz assim, ó. Eu não aguento esse texto, é demais, gente, é demais. Olha lá. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a vitória por meio de Jesus Cristo. Vejam, a gente vê que o povo já tinha peregrinado no deserto, quase no final dos 40 anos, o coração continuava duro. Deus fala sobre a serpente de bronze, e aí nós vemos as vitórias, onde o Senhor está à frente da batalha. E nós só podemos vencer em Cristo Jesus. Eu peguei essa história e coloquei aonde? No plano de redenção, onde nós conectamos com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. A vitória nós só temos por meio de quem? De Jesus Cristo. Porque eles não enfrentariam essas vitórias, eles não teriam essas vitórias, se eles não tivessem antes sido vivificados por aquela serpente de bronze, ao olhar para ela, que está apontando para quem? Jesus Cristo.
Gente, é demais, né? Eu não aguento, gente. Mas sabe, eu quero... Posso falar mais uma coisa pra vocês? Vocês vão dizer, pode? Posso falar mais uma coisa pra vocês? Vocês querem mais uma coisa pra gente aprofundar? Vocês querem, gente? Eu vou dizer uma coisa pra vocês mais. Ou tá bom já por hoje? Já tá bom, né, gente? Já tá bom. Já tá bom por hoje. Ó, já tá bom, gente, por hoje? Sim. Já tá bom. Ó, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Fala mais. Adorei, gente. Olha lá, eu vou colocar as perguntas aqui, tá? E olha, o que a Leilian está dizendo. Eles foram instruídos a não adotar imagem e porque houve a serpente. Olha que coisa interessante. Fala, não te cales. Então vamos comigo que eu vou responder essas perguntas aqui. Então, olha só que coisa interessante, né? E era sobre isso que eu ia falar mais ou menos. Eles foram instruídos a não adotar imagem e porque houve a serpente. É muito interessante porque quando nós vamos para o texto bíblico, a gente vai observar que depois, lá na época dos reis, tá? Então, olha só, aqui o povo ainda não tinha entrado na terra prometida. Eu vou... Vamos lá então. Tô animada porque eu gosto disso. Ó, então aqui a gente ainda está, né, vivendo, o povo ainda está vivendo o período patriarcal, né? Dos patriarcas, eles não tinham entrado ainda na terra prometida. Depois de entrar lá, nós vamos passar pelo momento dos juízes, depois o momento dos reis, o tempo dos reis. Lá nesse tempo dos reis, a gente vai observar uma situação muito interessante a respeito dessa serpente aqui de bronze. Abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Reis. Abre comigo lá. Passe um bocadinho aí, 2 Reis, capítulo 18. 18, versículo. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 18, no versículo 4, tá? Olha só. Olha o que diz aqui, ó. Perguntas e respostas. Ai, gente, bota as perguntas, adorei. Ó, diz assim, ó. Aqui nós estamos num período do reino, né? Quando o reino já estava dividido, e aqui era no período de um rei chamado Ezequias. E o texto bíblico no versículo 4 diz assim, ó. Removeu os altos, esse rei foi um rei, né, que buscou obediência ao Senhor. E diz assim, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze. Olha quem aparece aqui. Que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. O que estava acontecendo aqui, minha gente? Olha isso aqui. Nós já estamos lá na época dos reis. E lá na época dos reis, essa serpente que tinha sido levantada aqui, como um instrumento de juízo de Deus e de vida, da graça de Deus. Olha isso. O que eu vejo aqui? Eu vejo que lá no período dos reis passou todo esse tempo. E o que o povo estava fazendo? O povo estava idolatrando aquela serpente. O povo estava fazendo daquela serpente aquilo que tinha sido um meio de graça de Deus, um meio da graça de Deus, um meio para alcançar aquele povo e trazer vida para aquele povo. Eles estavam fazendo o quê? Um ídolo com aquilo. Então, na época do rei Ezequias, ele destrói aquilo lá. Ou seja, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Vocês estão fazendo daquilo que foi um instrumento de Deus para que vocês pudessem compreender o que? O plano de redenção, que é pela graça, que é pela fé. Vocês estão fazendo disso um ídolo. Isso aí só revela o que? O seu coração idólatra. Olha isso.
Então, a gente vê isso daí, né? O que mais que nós vemos? Vamos lá para outra pergunta. Gostando disso, gente. Ó. Deixa eu ver. Oi, cadê, gente? Aqui, ó. Nilde Fraga. Amiga. Voltando ao texto de ontem, Arão morreu por causa do pecado das águas de Meribá, porque não repreendeu a Moisés, tá? Temos essa pergunta e temos essa outra aqui, ó, que também pergunta a mesma coisa. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Era essa aqui, ó. Tá? Então, a gente viu no capítulo 20, né, que o Arão não entra na Terra Prometida e o Moisés também não vão entrar na Terra Prometida. E nós vimos no capítulo 20, no versículo 11, diz assim, e aqui eu quero trazer, né, o entendimento para nós, né, já que houve essa pergunta aqui, que é muito pertinente, né, muito importante para a gente compreender o que? O plano, tá, gente? Moisés levantou, vamos para Números, capítulo 20, no versículo 11, que diz assim, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Não, vamos lá para o versículo 7 e 8 primeiro, tá? Diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés. O povo estava reclamando, pedindo água. E a gente já vai falar sobre isso. Por que, a grande pergunta, minha gente, por que Moisés não entra na terra prometida? Por que esse menino não entra? Sendo que ele guiou esse povo todo 40 anos. Por que esse menino não entra na terra prometida? Pois bem, a gente vai observar que nessa, eu vou tirar até os comentários aqui, só para vocês prestarem bastante atenção, tá? Olha, por que esse menino não entra na terra prometida, sendo que ele guiou esse povo rebelde, reclamão, ele teve lá o tempo todo, né, ouvindo a Deus, falando com esse povo, e a gente vê que Deus já tinha dito para eles, em outro momento, quando eles também estavam pedindo água. Deixa marcada aí a sua Bíblia e vamos lá para Números, Êxodo 17. Volte lá comigo em Êxodo, capítulo 17, tá? Então, aqui em Êxodo, capítulo 17, eles estão no início da jornada deles. Tá, gente? Eles estão no início da jornada deles e eles, para variar, estão reclamando. Estão reclamando do quê? Cadê a água? Não tem água, não tem água. Então, a gente vai para esse texto em Êxodo, capítulo 17. E a gente vai ali, dentro da reclamação do povo, vamos para o versículo 6. Êxodo 17, versículo 6 diz assim: Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, presta atenção, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar, Massá, Meribá, por causa da contenda. Então, olha só o que aconteceu. Em Êxodo capítulo 17, no início da jornada deles, o povo está reclamando por água. Deus fala, ei, eu estou ali em cima da rocha em Horebe, e você vai ferir essa rocha, e da rocha vai sair água, e foi o que aconteceu, tá? No final da jornada, o povo ainda reclamando de várias coisas, e aqui a gente vê eles reclamando novamente de água. Agora vamos para Números, no capítulo 20. Volte lá, né? Quer dizer, avance aí. Números no capítulo 20. Presta atenção, o texto de Números no capítulo 20, no versículo 7, diz assim: Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, o povo reclamando de água de novo, tá, gente? Quase depois dos 40 anos. Toma o bordão, ajunta tu e o Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação dos seus animais. Então vejam, no primeiro episódio, em Êxodo 17, Deus fala, você vai ferir essa rocha e dela vai sair água. Agora aqui, no segundo episódio que nós vemos, Deus fala a essa rocha. E aí o que o Moisés faz? Dentro de um contexto, gente, a irmã dele tinha acabado de morrer. O povo estava reclamando. É como se Moisés, aquele homem manso, ele falou, meu Deus, ele estava doido.
Aí o que ele faz? Versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Veja, primeira coisa, o post que eu fiz ontem, né? Que por mais que eles viram muitos sinais, esse povo ainda não cria em Deus. A gente vê que mesmo vendo tudo aquilo, diante daquilo, Moisés desobedece. Por quê? Porque Deus falou para ele falar a rocha e a água ia sair. Mas ele fere a rocha, a água sai. Foi o que eu coloquei ontem aqui, né? Eu fiquei horas e horas pensando sobre isso. Eu falei, meu Deus, que coisa sensacional. Porque por mais que o homem ali estava em desobediência, houve milagre. Sabe? Não é porque há milagre que há aprovação de Deus, que há validação no homem. Não, gente. A gente vê também nas pragas do Egito, e nós vemos que as 3 primeiras, os egípcios fizeram os milagres. Não é porque há milagres que há aprovação de Deus. Não é porque há milagres que Deus está aprovando o homem ou a mulher. Não. Gente, isso é tão maravilhoso. Pois bem, aqui, e por que Deus faz? Se, poxa, Deus já tinha dito. Moisés repetiu o que ele fez em Êxodo 17. Por que agora ele foi tão repreendido? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Se você quer mergulhar comigo, bora lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Umas perguntas, hein, gente? Vocês estão... eu tirei, né? Não sei se dá para deixar a pergunta. Cadê, gente? Aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. O que eu vou fazer com esse texto? O que eu vou fazer com esse texto? Esse texto de Moisés, que não entrou na terra prometida, que ele feriu a rocha novamente. Nós agora vamos trazer, né, aquilo que era sombra, a gente traz agora a realidade. Diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. A rocha era Cristo. Aqui, a sombra do que estava acontecendo no Antigo Testamento, no deserto, Deus fala, essa rocha é a sombra do Cristo, então você vai ferir essa rocha. Êxodo 17. Ok, ele feriu e saiu água. Em Números, capítulo 20, Deus fala assim, agora você não vai ferir, agora você vai falar a rocha. Por quê? Porque a rocha é Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 4. A rocha é Cristo. E a rocha já foi ferida. Jesus Cristo, ele morre uma vez apenas. E a sua morte voluntária foi suficiente. Ninguém vai precisar crucificar Cristo novamente. Não, porque a sua morte já foi suficiente. E diante dessa verdade, dentro do plano de redenção, a gente volta para Números 20. E por que Moisés e Arão não entram? Porque eles eram os 2 líderes de todo aquele povo. Moisés era o mediador. Arão era o sumo sacerdote.
Tanto na liderança quanto na vida espiritual, eles eram os líderes. Eles representavam o próprio Deus diante do povo. Então a responsabilidade deles é muito maior. E é por isso que lá em Números, no capítulo 20, o Senhor diz o quê? O Senhor disse a Moisés e a Arão, aos dois. Por isso que Arão morre na sequência. Visto que não crestes em mim, vocês não creram em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Porque aquilo que eles fizeram, ferindo a rocha 2 vezes, diante de todo o povo, isso foi uma atitude onde eles não santificaram a Deus diante do povo. Por isso, não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Gente, vamos a outra pergunta. Gi, ela perguntou assim: não dá para entender porque Deus não perdoou Moisés também. Meu Deus, gente, eu não tô aguentando essas perguntas. Eu não tô. Olha isso. Eu tô gostando disso. Sensacional a sua pergunta. Diz assim: não dá para entender porque Deus não perdoou Moisés também. Pois bem, puxa vida, né? Deus, ele é tão bom. Vejam, como nós temos a tendência e a inclinação para olhar as circunstâncias das nossas vidas e julgar as circunstâncias com base no nosso padrão de amor, bondade e justiça. Então, aquilo que para mim é justo, aquilo que para mim é bom e aquilo que para mim é amoroso, eu quero aplicar dentro do plano de redenção. Não. Por quê? Porque Deus foi completamente bom, justo, amoroso na sua atitude. Vejam, ele tinha cometido uma falta, um erro, um pecado gravíssimo. Porque ele agiu contra a santidade do próprio Deus diante do povo. Aquele que era o quê? A referência do próprio Deus. Deus não pode ir contra a sua santidade. O Moisés, ele estava representando o próprio Deus. E representando o próprio Deus, é como se ele estivesse falando que Jesus teria que ser crucificado mais de uma vez. Como se o meio de salvação não fosse suficiente. Isso é gravíssimo. Então nós vamos ver, à medida que vamos lendo, como Deus, ele age com bondade, com mansidão, com graça, com misericórdia, na vida de Moisés, agindo com justiça e com misericórdia. Porque ele ainda vai, nós vamos ver isso lá no texto de Deuteronômio, ele ainda vai permitir com que Moisés veja toda aquela terra que ele não lhe daria. Ele ainda vai fazer com que Moisés viva e viva bem. E a gente não sabe. O corpo de Moisés, o próprio Deus, o enterrou, o texto bíblico diz. Então isso é algo para a gente pensar sobre a responsabilidade dentro de uma liderança. Isso está lá em Tiago, no capítulo 3, né, a partir do versículo 1. Então, ai, gente. Então é isso, gente. Eu já respondi aqui todas as perguntas. Qual a verdadeira história? Ah, tá. Esse daqui eu já respondi. Gente, então nós finalizamos assim, né, a nossa live de hoje. Com esse texto de Números, capítulo 21. Vamos aí dar sequência à nossa leitura bíblica. Eu estava programando, vamos fazer aquela live ainda sobre mansidão, tá, gente? Eu vou colocar aqui, não vou conseguir fazer, eu pensava que eu ia conseguir, mas eu ainda não vou conseguir fazer amanhã. Eu vou colocar o dia pra gente fazer uma live sobre mansidão, tá, gente? Vocês pediram bastante, eu só vou ver qual dia que a gente vai fazer em alguma manhã aí, tá? Mas por causa da viagem eu não vou conseguir fazer amanhã de manhã. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe vocês e coloque aí o que você mais
te chamou a atenção nessa live de hoje, bota no corpo da mensagem aqui. Tá bom, gente? É isso aí, ó. Ansiosa por ela, né? Vamos fazer, tá bom, gente? Bora fazer. Então, Deus abençoe e até a próxima.